Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Por um erro de digitação, apareceu ali, digitação minha, não da pessoa. 3 de 11 a 18, mas não tem. O capítulo 3 vai até o 17. Capítulo 3, versículos 11 em diante. Diz assim: Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco, Senhor, de uma forma profunda, nós possamos entender, nós possamos ouvir a Tua voz nesta noite, possamos atender aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós façamos. Dá-nos, Senhor, maturidade, dá-nos, Senhor, prosseguimento naquilo que o Senhor nos nomeou a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre novas conquistas. Nós estamos diante de um cenário aqui que o povo, desde o Egito, saiu com direção à Terra Santa, Terra Prometida. E a primeira coisa que me chama a atenção, se você ler os versículos, eu vou te dar o contexto. Eles acamparam aguardando um sinal para atravessar, porque eles teriam que atravessar o Jordão, era o caminho natural deles, para que eles do lado de lá tomassem Jericó. E eles estavam ali acampados, segundo o comentário de um teólogo, a impressão que dava que eles já estavam se acostumando com o lugar onde eles estavam acampados. Era um lugar até um pouco aprazível. E há um perigo nisso, comenta esse teólogo, porque eles sabiam que eles iriam atravessar o Jordão, que eles tinham um desafio, o desafio naquele momento era a travessia, mas o desafio maior era tomar Jericó. E alguns podem ter se acostumado com aquele marasmo, e enquanto eles estão acampados, enquanto eles estão ali, está certo, estavam sob a direção de Josué, Moisés já havia morrido, Josué já havia sumido, e eles estavam ali, quem sabe já dizendo, poxa, está legal aqui. Mas havia um projeto de Deus. Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele não tirou para ficar no deserto, Ele não tirou para acampar em outro lugar, mas Ele tirou para levar para a terra prometida. E eles agora vão atravessar ali. E eu quero chamar a atenção, durante essa palavra que Deus nos deu, para o perigo que nós temos de focar demais naquele primeiro desafio e esquecermos que a vida continua depois do desafio. Quero que você guarde isso. Essa palavra é uma palavra dirigida principalmente aos que estão chegando na fé, aqueles
que estão aceitando a Jesus. Hoje batizamos alguns, mas você que é crente há pouco tempo. Mas também não deixa de ser destinada, e que você que é crente há muito tempo, preste atenção, porque você pode estar, como alguns do povo de Deus, trabalhando, andando já há um tempo sob a direção de Deus, e acharem que isso já é o suficiente, e que vocês não têm mais nada a conquistar, ou que nós não tenhamos mais nada a conquistar. É importante, o povo de Deus, enquanto e a saída do povo e a passagem do povo pelo deserto até chegar, é uma figura do que nós estamos fazendo aqui. Nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos daqui, não viveremos aqui do jeito que vivemos, sabemos que Jesus voltará para buscar, Ele fez essa promessa, e nós iremos morar com Ele, e a nossa vida continuará. Só que a diferença da chegada do povo em Canaã, depois que eles chegam lá, que eles precisam conquistar a terra, que eles precisam plantar e tudo, a diferença é que nós teremos Jesus fazendo todas as coisas por nós, quando nós lá estivermos. A Bíblia diz que lá nós não teremos tristeza, não teremos angústia, nós não sofreremos, as coisas estarão de uma certa forma assim, muito mais tranquilas, mas eu quero falar sobre o que vamos fazer até que lá cheguemos. O que vamos fazer até que lá cheguemos? Nós vamos fazer uma comparação, portanto, daqueles que aceitaram Jesus há pouco tempo e daqueles que já são de Jesus e estão caminhando, estão nessa caminhada, com aquele povo que estava prestes a atravessar o Jordão. É sempre importante, já falamos isso aqui outras vezes, quando pregamos esse texto, é sempre importante lembrar que esse povo que vai atravessar é o povo que sobreviveu. Há um povo de uma geração, porque uma geração, a maior parte havia ficado no deserto, por desobediência a Deus, e essa geração é a geração, exceto Josué e Caleb, todos os outros eram novos, aqueles que nasceram praticamente no deserto, e aqueles que não tiveram oportunidade, por exemplo, de aprender a nadar. E eles iam atravessar um Jordão em cheia. Eles estavam, quem sabe, conjecturando como Deus faria. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente, quando nós resolvemos seguir a Jesus, é que nós temos desafios pela frente, mas nós não estamos sozinhos. É muito importante que nós confiemos naquele que está indo adiante de nós. É muito importante que nós tenhamos consciência de que nós estamos numa caminhada, não em glória, não é em glória, eu falei negativo, não numa caminhada que não vai haver sucesso, mas também numa caminhada que não deixará de ter desafios, de haver desafios para nós, e alguns deles intransponíveis humanamente falando. Esse era um deles. Porque não havia ali uns barcos para todos, era muita gente. Eles certamente não sabiam nadar, não tiveram esse tempo. E Deus estava providenciando tudo. E Ele diz: vocês vão atravessar o Jordão, porque eu vou abrir o Jordão para vocês passarem. Eu quero falar sobre o deslumbre ou deslumbramento. Tem deslumbramento? Se não tem, na Shalom vai ter. Tem? Um professor fez assim para mim que tem. Obrigado, irmão. De nós ficarmos perplexos com coisas que acontecem na nossa vida, e eles vão ficar, que coisa maravilhosa. O Jordão, parecia mais um mar, né? Estava em cheia, se abrir, eles passarem a pés enxutos, para aquilo que viria depois. E eu quero ler em soma, em acrescentar, em complemento, deixa eu mudar aqui,
É o negócio da gente falar vários idiomas, né? Então a gente esquece o português. Essa piadinha tem que mudar, né, irmão? Daqui a pouco alguém vai me parar ali na porta: o irmão pastor fala vários idiomas, vamos falar em russo, vamos falar em inglês. Eu digo: hoje eu não estou muito disposto. Filipenses 3, os versículos 13 em diante diz assim: irmãos, quanto a mim, é o apóstolo Paulo falando, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas mulheres, aquelas crianças, as pessoas que faziam parte daquele batalhão, daquele exército de Deus liderado por Josué, agora eles iam enfrentar, iam passar o Jordão, mas Deus queria que depois disso eles se esquecessem, não no sentido do que Deus fez, mas não ficassem agarrados, e muitas vezes nós somos agarrados àquilo que aconteceu ali e não conseguimos olhar para frente. Primeira coisa, para atravessar o Rio Jordão, ou seja, para nós atravessarmos da vida que estávamos tendo, hoje eu recebi várias manifestações dos irmãos que foram batizados, muito legal, muito simpático, e um deles disse assim: graças a Deus, eu estou tomando posse de uma nova vida, uma nova direção. É muito bonito você ouvir isso de uma pessoa que acaba de ser batizada, porque o que Jesus quer é que você preste atenção. A partir de agora você está numa nova direção, e o Rio Jordão agora representava um novo marco, alguma coisa. É o seguinte: nós estamos deixando para trás, estamos atravessando o mar. Lembra do Mar Vermelho? As pessoas atravessaram e os egípcios entraram e morreram. Antes disso, Moisés falou: olha, fiquem tranquilos, esses inimigos, os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Ele não está dizendo esqueça do que Deus fez, mas eles estão dizendo: agora daqui para frente vocês vão observar outras coisas. E é o que Deus quer, é o que Deus estava ensinando aquele povo, e queria que Josué passasse, e que nós estamos passando para as pessoas aqui. A nossa vida, aquilo que fica para trás, quando nós recebemos a manifestação de Deus, um milagre ocorre na nossa vida, e nós conquistamos um patamar, nós conquistamos alguma coisa tremenda, estamos felizes com aquilo, nós não podemos ficar agarrados somente naquele evento. Não desperdice seu tempo com lembranças que não te edificam. Traga à memória somente aquilo que te dá esperança. São versículos que a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina. Não fique lembrando do tempo que você precisava de uma libertação, mas lembre-se de quem é você após a libertação. Mas Deus não nos liberta, por exemplo, já que eu toquei nesse ponto, Deus não nos liberta para nós ficarmos apenas livres. Deus nos liberta para nós caminharmos e crescermos, para nós, além de não estarmos presos, nós estarmos soltos e fazermos discípulos, conquistarmos pessoas para Jesus, conquistarmos novos horizontes, crescermos em todas as áreas da nossa vida. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Use como combustível situações de vitória e de fé passadas. Sim, é importante nós lembrarmos. É isso que nos ajuda a ter fé, a crescer. Como Deus foi bondoso, como Deus foi gracioso, como Ele teve misericórdia de nós, como Ele não levou em consideração as nossas falhas, os nossos pecados. Ele não passou a mão por cima, Ele não disse assim: ah, não, deixa, isso aí não tem problema. Não, Ele perdoou. Ele disse: eu não admito isso, mas os teus pecados estão perdoados, eu morri por você. É importante que isso não saia da nossa mente. Então, para nós fazermos uma travessia de vida, você que está começando no Evangelho, você que está aqui hoje, que aceitou Jesus e ainda não batizou, você que está aqui hoje está afastado, ou que quer aceitar a Jesus, você que já é crente há alguns anos, você que talvez já esteja acomodado, esteja na zona de conforto, deixa eu te dizer, Deus quer que você vislumbre novas conquistas. Deus está te levando para você ser muito mais do que você foi ontem. Quantos dizem amém?
Vocês podem dizer amém quando eu não precisar que digam amém. Amém. Mas para atravessar o Rio Jordão, é preciso, ou era preciso, e é preciso o nosso Jordão, que eu já disse o que nós acreditemos em milagres. Você precisa estar preparado para ver milagres. Você se acha preparado para ver milagres? Faz assim com a mão. Pronto. Você não se acha preparado para ver milagres? Você nem uma coisa nem outra? Porque tem uma turma que levantou que está preparada, uma turma não levantou. É muito importante que nós entendamos, nós gostamos de ver milagres. Mas o milagre acontece para curar alguma coisa incurável. O milagre acontece para nos libertar de alguma ação maligna que nós não conseguimos nos ver livres dela. O milagre acontece através de uma fé que nós depositamos por algo que está nos sobrecarregando, que nós não temos condição nenhuma de nos desfazer dela. Pense aí no seu lugar agora. Alguma coisa que talvez você esteja precisando, alguma situação que você esteja passando e diz assim: eu não sei como eu saio disso. E todas as vezes que nós falamos: Senhor, eu não sei, eu não sou capaz, só nesse momento é que Ele entra em ação. Ele respeita você. Quando você mete a cara e dizendo: deixa comigo, eu faço, Ele só fica te olhando. Mas quando você diz: Senhor, eu dependo de Ti, faz um milagre em mim, faz alguma coisa de diferente. Por isso, você precisa estar pronto para ver milagres. Significa dizer: esteja pronto para enfrentar desafios, e esteja pronto para caminhar num lugar onde você não conhece, para pisar em terras que você não conhece. Você precisa estar pronto para isso. Não pronto no sentido de estar preparado, eu já passei por todos os testes, mas fique ciente de que isso vai acontecer. A Bíblia diz que o dia mau chegará para todo mundo. Pode ser que o seu dia mau seja diferente, pode ser não, normalmente são diferentes para um e para outro, mas o dia mau que aflige alguém não pode ser diminuído em relação ao dia mau que aflige uma outra pessoa. Ninguém sabe quanto você suporta e quanto eu suporto, mas esteja preparado. Lembre-se, o Jordão é apenas uma passagem. Lembre-se, você aceitou a Jesus, você é crente em Jesus, é apenas uma passagem. Agora você vai mudar de status, você agora vai deixar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, não é só esquecendo. O versículo diz o que você tem que fazer: avançando para aquelas que estão adiante de mim. E o povo precisava de avançar. E aquele desafio que eles achavam que era o desafio maior, que era atravessar o Jordão, e eu peço a licença poética de dizer, eles não sabiam nadar. Pode ser que uma meia dúzia de 3 ou 4 soubessem, né? Mas a maioria talvez não soubesse. E eles pensaram: que maravilha. Mas a maravilha maior virá depois, quando eles têm que conquistar Jericó, da maneira mais esdrúxula, da maneira mais absurda. Deus já fez alguma coisa absurda na sua vida, que você sentou depois na beira da calçada e riu? Você já Samuel? Você falou: meu Deus, que coisa é isso? Troço ridículo que aconteceu na minha vida, como é que pode ser isso? Deus tem feito coisas maravilhosas no meio do seu povo. Deus já fez coisas malucas na sua vida. Me lembro de uma vez que Deus, durante 1 ano, fez as calças compridas das minhas 2 filhas do colégio, calça de uniforme, crescerem. Elas cresceram e a calça também cresceu. Você crê nisso? Ah, pastor, isso é difícil. O que é mais difícil para você? Isso ou Deus abriu o mar vermelho? Nós temos aqui testemunho de que eu contei esse testemunho na Adonep. Pessoas que acompanharam essa vida. O pé crescer, o sapato crescer junto. Você crê nisso? Que coisa maluca. Isso é coisa que você não pode contar para muita gente, que eles vão dizer: interno, pastor, ele está caduco. Pastor Augusto, assume aí, tem misericórdia do teu sogro. Há coisas que às vezes a gente fica com dificuldade de contar. Deus fez. Mas pastor, mas o senhor precisa dizer isso? Não, sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que Deus fez as coisas
loucas deste mundo para confundir as sábias. Fez as que não são para confundir as que são. Esteja preparado para isso. Quantos querem ver isso na sua vida? Mas você quer para quê? Você precisa querer não para confundir, mas você precisa querer para dizer: Senhor, eu estou preparado, faça em mim o teu querer. Eu estou aqui disposto. E quando eu vir uma montanha e que eu precise passar do lado de lá da montanha, a minha fé no teu poder fará com que essa montanha me permita passar ou essa montanha saia da frente. Não é isso que nós cantamos? Porque se não tiver um caminho, Deus vai abrir um caminho. Esteja preparado. Muitas pessoas se preparam para esse momento, o momento do batismo. Agora eu estou vendo as pessoas num primeiro amor, e é muito gostoso, mas cuidado, porque o inimigo vai fazer de tudo para que você perca esse primeiro amor. Isso é antigo, irmãos. Jesus já disse: o que eu tenho contra vocês, para a igreja de Éfeso, é que vocês esqueceram, deixaram o primeiro amor. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer lembrando: o Senhor está conosco. Repita isso aí se você puder: o Senhor está comigo. Mesmo que você não acredite, o diabo já ouviu isso. Ele precisa ouvir: o Senhor está comigo. Diabo, alto lá, você não tem poder na minha vida. É como se preparassem com apetrechos para cruzar o rio, mas se esquecessem de levar as sementes que iriam ter que plantar lá no lugar que eles iriam habitar. A Bíblia diz, em uma das passagens, que quando eles chegaram lá, assim que eles chegaram, o maná cessou. A comida que vinha do alto parou de vir, porque Deus disse: agora vocês têm a terra. E antes que alguém perguntasse: mas como é que nós vamos plantar? Eu nunca vi plantar, porque a geração que estava ali nunca viu plantar. Os de 20 anos para cima, nunca viram. Eles estavam há 40 anos, mas Deus queria que eles estivessem dizendo assim: o que eu vi o Senhor fazer comigo na travessia, o Senhor há de fazer comigo para que eu conquiste, para que eu obtenha novas conquistas. É muito importante, irmãos. Eu fico muito triste quando encontro um crente, eu encontro uma pessoa que está vivendo na fé há muitos anos, e quando você vai fazer uma avaliação, vai conversar com ele, você percebe que ele está completamente paralisado. É a mesma pessoa, pelo seu palavreado, pela sua forma, pelas suas reações, a impressão que ele tem é que ele não cresceu. Não se pode caminhar com Cristo sem viver desafios e milagres. Eu quero que essa igreja aprenda isso. Eu gostaria muito que nossa igreja, hoje tivemos aqui, o irmão contou ali, nós tivemos 300 pessoas aqui hoje de manhã, né? Irmãos, está sendo difícil dirigir 150, 180, nós devemos ter por aí 180 ou quase 200 já, né? Embora você não os veja aqui, porque uns vêm de manhã, outros vêm à noite, mas vai chegar um tempo que nós vamos dizer: vocês todos podem vir de manhã e todos podem vir de noite, porque a igreja vai suportar 300 aqui dentro. Mas deve ser muito difícil, será muito mais difícil, porque as pessoas que aqui chegam para nos abençoar, mas também chegam para ser abençoados, para serem abençoados, serem libertos, serem transformados. Para atravessar o Rio Jordão, deixe o Espírito Santo te guiar. Então, a partir de agora, irmãos que batizaram, estou vendo já alguns aqui, outros não puderam vir, deixe o Espírito Santo te guiar. Pastor, mas o senhor não pode me guiar? Dentro do que eu sei, eu posso. E aquilo que eu te passar, foi o Espírito Santo que me disse. Ah, mas eu tenho experiência de vida que eu conquistei com Jesus. Nós podemos, a igreja precisa ajudar, mas nós não temos a intenção de carregar no colo toda a vida você. Ainda que você não consiga andar para o resto da vida, nós temos que ter autoridade no Espírito Santo para orar para que você ande. Se você
é uma pessoa deficiente espiritualmente. Então, compare uma pessoa que não pode andar porque é deficiente. Nós precisamos ter autoridade para que você não se torne, deixe de ser uma pessoa deficiente espiritualmente. É como se nós estivéssemos orando por aqueles que são cadeirantes, para deixarem a cadeira de rodas. Nós podemos orar por isso, devemos orar, mas quando nós encontrarmos na vida espiritual pessoas que estão paralisadas, nós precisamos fazer isso, são novas conquistas. As novas conquistas vocês estão vendo que não são só para nós, mas são através de nós, para outras pessoas. Nós temos que ir multiplicando isso. Por que eu estou dizendo que você precisa deixar o Espírito Santo te guiar? Porque nós encontraremos coisas desconhecidas. Passou dali, tudo era desconhecido. Por exemplo, eles não sabiam como fazer para derrubar uma muralha daquela de Jericó. E o Senhor deu da forma mais louca, mais maluca. Todos conhecem a história, e os que não conhecem, não vou dar detalhes, porque a gente sai um pouco, mas o Senhor disse: vocês vão derrubar a muralha, sem dar uma pancada na muralha. Estava conversando, não lembro com quem essa semana, ajudando numa oração, num gabinete, a semana passada, e eu disse assim, eu fico imaginando a cara dos camaradas. Quando Josué disse assim, nós vamos dar uma volta a cada dia, e durante 6 dias, nós vamos dar uma volta por dia. No 7º dia, nós vamos dar 7 voltas. E ao final das 7 voltas, do 7º dia, que vão totalizar 13 voltas, o Senhor disse que em determinado momento, nós vamos parar em frente à muralha, e vamos gritar, e tudo aquilo vai desmoronar. E eu estava imaginando, né, a licença poética, no 12ª volta, 10ª volta, vamos pegar na 6ª volta, gente, já estamos na metade, e eu não estou vendo, é como se eu falasse, nós vamos dar a volta aqui dentro desse templo, depois vamos dar um urra aqui de Deus, e essas paredes vão cair, e parece que eu estou vendo irmãos passando, Senhor, glória a Deus, Senhor Jesus. Você percebeu que não tem nenhum trincado ainda, já estamos no 10º dia, 12º, eu fico imaginando, quando nós queremos entender o agir invisível de Deus, não é para entender, é para aceitar o agir invisível de Deus, você precisa ser guiado naquilo que é novo, todos os dias tem coisas novas para nós, até hoje eu encontro coisas novas, paz meus irmãos. Que bom seria se nós atingíssemos uma certa idade, já tivéssemos vivido tudo o que precisava ser vivido, e eu disse, agora deixa comigo que eu já estou formado, agora eu sei o que fazer, que bom seria, não é? Puxa vida, não ia ter tanto sacrifício, a gente já sabe como agir, a gente já sabe como fazer, mas não é assim, nós somos guiados por o Espírito Santo, porque todos os dias nós precisamos da novidade, aquilo que Deus vai fazer, seja obediente, a terra que virá, ou seja, os desafios que vocês, irmãos, vão encontrar, e eu repito, não estou falando para os irmãos batizados recentemente, estou falando para todos, estou falando para você que é crente há muito tempo, seja obediente, porque a terra que virá é desconhecida, mas você precisa tomar posse do desconhecido. Ah, não, isso eu não conheço, eu nem me meto. Lembre-se, mais importante do que o Jordão é a terra que está além do Jordão. Por que eu digo isso? Porque nós às vezes ficamos paralisados pelo que Deus fez. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, há uns 2 meses ou 3, e ele dizendo, olha, já vivi muita coisa, Deus é maravilhoso. E eu falei assim, é maravilhoso. Aí ele começou a contar os testemunhos, mas o testemunho dele, do que Deus fez, coisas grandes, não passava de 1960, foi até 65, falei, agora ele vai para 70, 80, voltava para 1958, ele paralisou, e Deus não quer isso conosco, Deus quer que nós avancemos para novas conquistas. Mais importante do que a travessia do Jordão é a terra que está além do Jordão. Às vezes nós estamos preocupados.
Eu lembro que uma vez, quando eu jogava aquelas joguinhos de futebol, né, aqueles rachas de futebol, nós juntamos uma turma e fomos jogar num lugar que tinha que subir muito alto. Era um descampado em Niterói, era um descampado, a gente subia e tal, lá em cima tinha um chapadão, né, assim, e a gente jogava a bola lá. E quando nós estamos quase chegando, um amigo nosso começou a rir, mas ele ria, ele dava tanta gargalhada. Nós estávamos conversando, você vai jogar, você é de atacante, não, você e tal. Eu era o goleiro, né? Então, coitado deles. Então, eu subi com eles, e eles falando, e nós todos falando do futebol. Será que o time é bom? Será que o time que vai jogar contra a gente não é bom? E quando eu estava quase chegando, o camarada ria, mas ele ria. Aí nós paramos, rapaz, o que é que você está rindo? Que eu esqueci a bola lá embaixo. Irmão, quase batemos no camarada. Era muito longe, nós estávamos quase lá em cima. Nós estávamos preocupados com uma coisa, esquecemos de levar a bola. Muitas vezes nós estamos atravessando o Jordão, esquecendo de levar as sementes que vamos plantar. Nós estamos esquecendo do que Deus pode fazer, e Deus fará maravilhas. Deus fará maravilhas. O versículo 5 desse mesmo capítulo diz, Josué dizendo ao povo, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, é quase impossível, eu não digo que é totalmente impossível, porque há coisas que Deus faz sem regras na nossa vida, por misericórdia. Por exemplo, Ele abençoar uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Ele, Ele é capaz de fazer, mas por misericórdia, mas não está na ordem, não está na lei dEle, não está nos princípios dEle. Ele faz porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando quer, aonde quer, mas não é regra. Mas para nós experimentarmos isso tudo que nós estamos falando, nós precisamos de nos santificar. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação você não vai saber decodificar a voz de Deus. Você não vai saber o que Deus está falando, se é Ele quem está falando, ou se é uma voz do além, ou se são vozes humanas, se são imaginações suas. Nós precisamos. Deus quer fazer maravilhas, mas antes nós precisamos nos santificar. E nos santificar não é apenas deixar de falar palavrão, não é apenas deixar de fazer as coisas erradas e fazer as coisas certas. Se santificar é se colocar em condição de estar tete a tete com Deus. Quando nós formos para o céu, lá não entra pecado, não entra nada. Mas enquanto isso nós temos que treinar para chegarmos lá assim. Nós temos que entrar na presença de Deus sem mácula, mas principalmente crendo que Ele é Deus. Eu fico imaginando quando desconfiam de você, você pede um dinheiro emprestado e a pessoa diz, mas você vai me pagar? Você pode me arranjar 2 testemunhas? Olha só, mas eu posso te ligar toda semana? Eu falo, meu amigo, peraí, você está desconfiando de mim? Aí você fica irritado, mas nós ficamos assim com Deus. Será que Deus vai fazer? Eu pedi a Deus, mas eu vou dar uma ajudinha a Ele, eu vou pedir a um político, eu vou pedir a uma pessoa que tem um certo relacionamento, porque Deus não responde, quem sabe Ele esteja ocupado. Deus quer te usar para curar enfermos, em Mateus 14, 22 fala sobre isso, Mateus 14, 34 e 36, Ele quer te usar para libertar cativos. Eu disse de manhã aqui na consagração, e alguns dos irmãos não estavam aqui, eu preciso dizer novamente, não sei se você sabe, nós temos um site, igrejashalom.com.br, quantos não sabiam disso, levante a mão. Todo o resto sabia, né? Porque só não sabia quem levantou a mão, eu vi uns 4 ou 5, vocês não têm noção da quantidade de pessoas por dia que entram pedindo oração. Agora você vai ler os pedidos de oração, eu até me equivoquei de uma vez que eu falei, vocês entrem lá e tal, não, vocês não conseguem, porque ele chega para o e-mail, para que não fique lá no site, desnudando as pessoas com problemas, né? Então vem para os nossos e-mails, a Débora tem todos eles, ela encaminha, chega para o e-mail da Shalom. Mas o que me espanta a quantidade de pedidos, chegam 10, 12 por dia.
a sua maioria, clamando por libertação, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos liberte da ação de Satanás. Pessoas completamente amarradas, amém, Deus? Não é isso que tem sido? Por separação de lares, por problemas conjugais. O diabo está fazendo uma festa na vida dos crentes. Por quê? Porque nós não estamos avançando para novas conquistas. Nós temos sido paralisados por coisas que nós enxergamos, nós ficamos deslumbrados com o rio abrindo, com o que Deus fez, e ficamos contando para as pessoas, mas nós não temos sido preparados para grandes conquistas, para enfrentar o inimigo, porque esquecemos que o Espírito Santo está conosco, infelizmente. E isso, irmãos, eu tenho cuidado de ver da onde, porque ele coloca o telefone dele ali, 011, 71, 61, então tem Brasília, tem a região dali, tem Nordeste, tem Norte, tem Sul, tem todos os lugares. A impressão que dá é que o diabo está fazendo uma festa, que o diabo é onipresente. Ele não é onipresente, tá, irmãos? Onipresente é só Jesus, só Deus. O diabo não é onipresente, mas ele tem uma legião espalhada. E será que isso não está acontecendo conosco? Será que nós não estamos sendo massacrados pelo inimigo? Será que nós não estamos sendo paralisados? Esteja preparado para novas conquistas. Deus tem propósito em nossas vidas e você é instrumento dele para pisar novas terras. Foi Deus quem disse para Moisés e também disse para Josué: onde pisar a planta do seu pé, será sua terra. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos fazer a diferença. Nós estamos com saudade daquele momento, daqueles tempos, onde um crente cheio de poder passava num lugar, as pessoas se arrepiavam. Quando ele entrava num lugar e tinha alguém fazendo alguma coisa errada, as pessoas: têm alguma coisa errada aqui, que nós não estamos conseguindo fazer, porque o poder de Deus estava ali na vida daquele crente. Nós precisamos ser essas pessoas. Deus te fez para triunfar sobre os problemas, para vencer os problemas. Deus não te fez para perder dos problemas, para ser derrotado pelos problemas. Deus te chamou para conquistar novas terras com o poder do Evangelho. Deus te chamou para você comer do mel, para beber do leite que existe na nova terra. Então, a notícia boa, irmãos que foram batizados, irmãos que são ainda novos na fé, a notícia boa é que nós encontraremos desafios, mas que nós teremos acesso aos frutos da nova terra. Porque tudo aquilo que pusermos a mão, com o poder de Deus na nossa vida, prosperará, será abençoado. Quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que seja essa verdade na sua vida. Eu quero orar para que o inimigo não tenha a menor possibilidade de te derrotar com palavras. E a única condição que ele tem é te derrotar na palavra. É te desanimando e te amedrontando. É dizendo: você não tem condição, você não tem capacidade. E você, quando acredita que não tem capacidade, você vira um trapo. Mas quando você diz: em Cristo eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu posso estar alegre, eu posso estar triste, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos nesta noite precisam de uma oração para que Deus faça algo novo na sua vida, que desperte, que quebre alguma barreira? Quantos precisam? Lá atrás levantou a mão. Amém. Levante bem alto a mão, bem alto, o mais alto que você puder. Deus já está vendo, mas sou eu que preciso de ver mesmo. Pode abaixar a sua mão. E vocês querem isso? Vocês creem que, por mais difícil que seja aquilo que vocês estão pedindo, é possível Deus fazer? Creem nisso? Amém?
Posso orar por vocês? Então vamos ficar de pé. Eu quero orar. E eu gostaria que vocês, hoje eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu queria que você, se quiser vir à frente, você vem. Nunca está impedido da pessoa vir ao altar, tá, irmãos? Aprenda aqui na Shalom, ninguém, o que você veio fazer aqui? Eu não te chamei? Ninguém nunca poderá falar isso. Não poderá falar. A não ser que Deus nos direcione e disse assim, peça que ninguém venha, porque eu vou fazer algo lá. Aí eu vou avisar, o Senhor está pedindo para não vir para cá, que nós vamos para lá. Aí você vai saber, mas ninguém está impedindo. Então, se você quiser vir, ajoelhar aqui, pode vir. Mas eu vou orar pela sua vida agora. E eu peço que você acredite no agir invisível de Deus. Você crê que o Senhor pode te libertar agora? Você crê que aquela maldição pode cair por terra agora? Aquilo que acompanha a tua família há muitos anos? Aquilo que tem te perseguido. Hoje eu recebi, depois que falei aqui, entraram mais 2, eu não sei se a irmã Débora conseguiu ver, mas eu tenho o e-mail da Shalom no meu celular, e toda hora que entra novidade, ela aparece ali, e eu vou ver o que é, se é importante, pedido de oração, eu vou logo ler. Eu gosto de ler na hora, e eu falo, Senhor, abençoa aqui, nós estamos orando, porque eu tenho que olhar, porque vai que uma pessoa esteja assim, eu não estou aguentando, eu vou me matar dentro de 10 minutos, eu preciso, eu não posso deixar para trás. E hoje eu vi mais uma, a pessoa disse, estou sendo perseguida por ser de Jesus. As perseguições começam a chegar veladamente. Eu estou sendo atacada. Minha família está me perseguindo. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Quando você é perseguido pela sua própria família, você crê que o Senhor pode te libertar disso? Então, vão cair por terra agora todos os inimigos de Deus. Tem até um corinho que diz, caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecido seja estabelecido o quê? O quê? E quem é a casa do Senhor? Quem é? Eu sou a casa. Habita em mim, Senhor. Fala, habita em mim. Fala, pode falar, habita em mim. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que há pessoas aqui que talvez não estejam querendo dizer, por vergonha, por medo, por alguma coisa, mas é que estão passando tremendos horrores, perseguições, limitações de fé, pessoas que não conseguem nem sequer ler a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando por eles, por essas pessoas. Aquelas pessoas que agora levantaram a mão aqui no meio da congregação, dizendo, eu tenho algo sério a resolver, eu preciso desembaraçar alguma coisa, eu preciso quebrar alguma maldição. Senhor, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da igreja orando, a igreja que está orando, e por causa da igreja orando e clamando pelo Espírito Santo, Satanás ainda não tem autorização para reinar aqui. Por causa da igreja. O poder da igreja é muito forte, porque o Senhor pegou esse poder e passou para a igreja, como diz lá em Efésios. Por isso, Senhor, nós estamos agora clamando, liberta, refaz casamentos, transforma famílias em famílias seguidoras de Cristo. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, caiam por terra agora os inimigos de Deus. No nome de Jesus, caiam por terra agora todas as ações malignas nas vidas dos teus servos. Senhor, agora coloque na mente de cada um a falta de vontade de olhar coisas que não te agradam. Mas coloca nele essa falta de vontade, e coloca uma vontade de ler a tua palavra e exercitar a fé que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós queremos avançar para novas conquistas, nós queremos alcançar patamares elevados, mas só através da tua palavra nós podemos fazer isso. Ajuda-nos, Senhor. Espíritos de enfermidade, nós te ordenamos agora, saiam dessas pessoas em nome de Jesus.
espíritos de prisão, espíritos que aprisionam pessoas, nós te ordenamos, saiam agora, sejam quebrados todos os laços, todas as cadeias, em nome de Jesus. Espíritos que são encarregados de minar a fé dos servos de Deus, nós te ordenamos, não se aproxime, porque essa terra que aqui está, é uma terra que o Senhor nos deu, é terra santa, e nós tomamos posse dela. Pai, em nome de Jesus, dá um banho de fé, de amor e de novas conquistas nas vidas que estão precisando. Que cada um agora tome uma posição. Eu sei que o Senhor vai fazer, mas que cada um tome uma posição, dizendo: Senhor, a minha parte é meter o pé dentro da água, e eu vou atravessar em pé enxuto, e chegando do lado de lá, eu vou conquistar aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém ou não? Amém. Podem sentar, queridos. Está entre nós alguém